Olá meus amigos, tudo bem? Aqui quem está falando é o Gebus, do blog O Grilo Pensante. Esse é o canal de apoio, ao blog O Grilo Pensante, e no blog ali existem vários artigos, já são mais de 100 no total, há 2 anos e meio aí nessa estrada. E esse canal aqui é para trazer a versão em áudio de alguns dos artigos, para tentar levar um alcance maior aí de público, para levar esse conhecimento aí a mais pessoas. Lembrando sempre então que alguns termos, algumas coisas não podem ser ditas por aqui, por razões que todo mundo sabe. Então, dentro do blog lá você sempre vai encontrar os artigos na íntegra, com todas as fontes citadas, com todas as referências e links. Então é sempre um pouco mais completo. Aqui vai, na medida do possível, a leitura do artigo. Então vamos lá. Esse artigo de hoje, ele foi publicado no dia 9 de março de 2024. E o nome é O Mundo em Colapso 8. Como era previsto e por isso mesmo esperado, o ritmo dos acontecimentos relevantes está acelerando nesse comecinho de 2024 rumo ao colapso mundial. A frequência e intensidade dos eventos climáticos e geológicos tem sido forte, como já vinha acontecendo. Nesse campo não há muitas mudanças, fora o fato de que não diminuíram, pois seguem ocorrendo e aumentando. Estes são os fatores que vão alterar significativamente este tabuleiro que é o nosso mundo físico e que terão grande participação no colapso mundial em curso. Porém, é no campo geopolítico que o ritmo está mais forte por enquanto. Nos Estados Unidos, antes forte, unido e poderoso, a crise migratória continua absurdamente sem freios, com porteiras abertas tanto pelo sul, na fronteira com o México, quanto no norte com o Canadá, por onde têm entrado milhares de imigrantes ilegais, muitos também por lá sem qualquer tipo de impedimento, assim como pelo sul. Esse movimento não tem qualquer precedente na história. É claramente uma sabotagem interna, social e econômica. Isso sem falar no aspecto da ameaça real, pois os imigrantes que estão entrando a pé e que vêm de diversos países, não só da América Latina, como da China e de países do Oriente Médio, são, em sua quase totalidade, jovens solteiros em idade militar. De acordo com documentários que já foram veiculados sobre esse movimento, existem acampamentos de imigrantes organizados e financiados por determinadas ONGs em países da América Central, principalmente o Panamá, próximo da fronteira com a Colômbia, onde são recebidos e mantidos milhares desses imigrantes a serem encaminhados aos Estados Unidos. Essa é, portanto, uma operação planejada e premeditada. Este mapa que está aparecendo aí agora na tela, ele foi postado no Twitter, por esse sujeito aí, o Muckraker, e vem com os seguintes comentários. Mapa da invasão ilegal é exposto. Rede crítica expondo inúmeras rotas de migração em massa. Muckraker obteve múltiplos mapas entregues por organizações não governamentais pela América do Sul e América Central, que detalham rotas para chegar aos Estados Unidos e onde cruzar a fronteira americana. O colapso da fronteira sul-americana é o resultado de um programa em escala industrial de migração em massa cuidadosamente planejado e deliberadamente executado. Aí tem aqui a legenda, Mapa número 1, distribuído por Médicos Sem Fronteiras. Na frente, o mapa mostra rotas do Panamá até o México. Atrás, ele mostra rotas através do México para os Estados Unidos. E a seguir, então, eu apresento aqui algumas notícias que estão circulando por aí a respeito desses movimentos. Uma da News Target, o jornal alternativo independente, que diz assim: agentes de fronteira relatam encontros com quase 30 mil imigrantes ilegais chineses desde outubro. Aí tem uma outra aqui também da News Target, que diz assim: eles estão assumindo o controle. Os imigrantes agora representam 15% da população total dos Estados Unidos.
Esta onda desenfreada de imigrantes ilegais invadindo os Estados Unidos terá consequências devastadoras nas estruturas sociais e econômicas do país. Eles têm tido abertamente apoio do governo federal, não só para entrada sem barreiras, mas também nas vias legais, pois já estão em trâmites leis criadas unicamente com o objetivo de beneficiar e legalizar os ilegais. E aí então, mais uma notícia aqui, essa vez do jornal independente Gateway Pundit, que diz assim: o presidente da Câmara, no caso dos Estados Unidos, Mike Johnson, critica Joe Biden em seu discurso no primeiro andar, que é onde é os discursos lá do Congresso americano. Divulga documentos citando 64 casos de esforços do regime de Biden para enfraquecer a segurança nas fronteiras e promover a imigração ilegal. Aí segue um vídeo na notícia. Alguns especialistas especulam que esse grande número de imigrantes ilegais entrando livremente no país seria uma estratégia para, em um futuro próximo, mas ainda incerto, quando chegar a hora da tirania da nova ordem mundial botar mesmo as garras para fora, servir de efetivo militar, pois é esperado que, nas Forças Armadas, muitos cidadãos americanos patriotas se rebelem contra cumprir ordens tirânicas contra o seu próprio povo. Por este mesmo motivo, dizem estes especialistas, a agenda ideológica do arco-íris também estaria sendo imposta na marra nas forças militares, pois seus adeptos são mentalmente mais fracos e mais suscetíveis, ou manipuláveis, para aceitarem ordens dessa natureza, tanto mais no caso de ser contra supostos crimes de ódio. Em uma outra hipótese, levantada pelo professor Luiz Antônio Peixoto Vale em sua live de número 25 desta semana em seu canal do YouTube, ele especula que essa entrada em massa de imigrantes ilegais também poderia servir para criar um caos tão grande que justificaria a Joe Biden decretar estado de emergência, podendo assim intervir com tropas federais e com isso cancelar as eleições de novembro deste ano, visto que o ex-presidente Trump tem todos os fatores favoráveis ao seu lado para vencer, e isso vai contra os planos dos controladores mundiais neste momento. Enquanto isso, vários estados americanos estão se levantando contra a administração federal, principalmente o Texas, reivindicando o direito de autodefesa de seu território contra ações inconstitucionais por parte do governo federal. Creio que não é necessário dizer o quanto isso é grave, ainda mais considerando que estamos falando dos Estados Unidos, que é a maior potência mundial, e do Texas, onde a cultura das armas é imensamente popular. E aí então, essa notícia que está aparecendo aí do jornal independente chamado New York Post, mostrando aí Greg Abbott, que é o governador do Texas, dizendo: o Texas tem o direito constitucional de se defender de invasões. Evidentemente, esse processo está corroendo o país por dentro, criando divisões sociais e políticas que estão cada vez mais próximas de um conflito interno generalizado, podendo desencadear uma verdadeira guerra civil, como já foi falado aqui mesmo algumas vezes. Vale lembrar que lá não é como no Brasil. Aqui engolimos tudo pacificamente, apenas protestamos nas ruas e nas redes sociais. Lá, o furo é mais embaixo, o povo é fortemente armado e muito reativo. E agora está como um barril de pólvora com o pavio aceso. Se o pavio não for interrompido, o barril vai explodir. Enquanto isso, cria-se nas teias do poder federal uma infraestrutura de tirania, com o apoio incondicional dos estados governados por democratas, com a Califórnia e Nova York na liderança, justamente dois dos estados mais importantes do país. Essa tirania vem na forma de leis, federais e estaduais, alinhadas com a ideologia das 1000 letrinhas, que distorce os valores morais, e cujo alvo principal são os pequeninos, e os jovens, e as leis amigáveis ao crime, enquanto os cidadãos de bem são calados à força e ameaçados com punições dos mais diversos tipos. Um exemplo é a lei na Califórnia que proíbe os pais de se oporem à doutrinação transgênero de crianças nas escolas, sendo uma das punições previstas perder a guarda dos filhos. Um verdadeiro cenário dos infernos mais ardentes.
Um outro exemplo é o verdadeiro êxodo de empresas, na sua maioria lojas de varejo, que estão fechando suas portas ou mudando para outros estados devido à crescente criminalidade, que antes era praticamente nula. Isso deve-se a leis tipo as que permitem furtos de até $950, como na Califórnia. Todas essas leis que estão levando os Estados Unidos ao completo caos são o resultado na prática das doutrinas do DEI, Diversidade, Equidade e Inclusão, e do ESG, Meio Ambiente, Sustentabilidade e Governança, na sigla em inglês, e das mudanças climáticas, mais a medida drástica da abertura dos portões das fronteiras com esta invasão paulatina, silenciosa e planejada. Estes são os dínamos para a criação do caos necessário que deverá gerar as condições para a implantação de novas regras sociais e econômicas, entre aspas, ou, em outras palavras, o Grande Reset e a nova ordem mundial. Derrubar os Estados Unidos é necessário para concretizar esse plano e deverá ser o pontapé inicial. E aí então, mostramos mais essa notícia aí de uma rádio chamada aí 790 KABC, que diz: a icônica Macy's de São Francisco, na Union Square, deve fechar como parte de uma paralisação generalizada de lojas em todo o país. Essa Macy's é uma das lojas mais tradicionais aí dos Estados Unidos. Na Europa, o clima está igualmente tenso. Vários países, como principalmente Alemanha, Holanda, França e Itália, estão enfrentando protestos vultuosos por parte de fazendeiros, revoltados com a tirania que está sendo imposta a eles e que visa fechar as fazendas e a produção de alimentos. E também da população civil revoltada contra a mesma tirania globalista que está cerceando as liberdades sociais e promovendo a entrada de imigrantes ilegais, principalmente de países do Oriente Médio e da África. Os protestos são, em sua maioria, contra as diretrizes da ONU, da OMS e do FEM, que é o Fórum Econômico Mundial, que são considerados governantes não eleitos, que ditam as regras autoritárias em todos os países e forçam a execução destas regras pelo controle econômico, visto que fazem uso das grandes corporações e dos bilionários mais influentes em todos os setores, como da indústria, das comunicações e das redes sociais. Então temos aí mais uma notícia, essa do jornal Observer, dizendo assim: agricultores protestam em toda a Europa enquanto ministros se reúnem. Falando aí de um caso lá na Espanha que os ministros estavam tratando aí dessas regras das mudanças climáticas e o que deve ser feito. Em meio a tudo isso, os países europeus mais importantes estão cada vez mais enredados nos dois conflitos em andamento, lá na Ucrânia e em Israel. Com o objetivo velado, ou seja, aquele que não se vê na mídia manipulada das narrativas, como o objetivo velado, aquele que não se vê na mídia manipulada das narrativas dos controladores mundiais, é criar o caos e desestabilizar as economias e a sociedade, a tendência mais provável e que tem sido comprovada pelos fatos é que estes conflitos sigam adiante, se ampliem e se alastrem ao longo desse ano de 2024. Todos esses fatores jogam a população comum, aquela que não entende o jogo e não questiona, em uma polarização política cada vez mais profunda, exatamente conforme planejado. Essa polarização apenas contribui para o caos, dividindo a sociedade entre facções e alimentando ódios mútuos. A um tal ponto que hoje, por exemplo, devido à situação lá no Oriente Médio, qualquer um que se pronuncie contra as barbaridades que estão ocorrendo nessa guerra é imediatamente rotulado de antissemita e acusado de ter você sabe o quê. Independente do que esteja acontecendo e do que seja certo ou errado, embora em uma guerra o certo não exista. Isso é pura manipulação das narrativas da mídia controlada que induzem as pessoas a pensarem como eles querem que pensem, sem questionar. Veja, portanto, que a situação mundial está longe de estável, ela está em ebulição total, instabilidade por todos os lados e aspectos, seguindo seu caminho ao colapso anunciado. Subindo um degrau acima, na mão que controla o jogo, as coisas andam meio estranhas lá perto do topo da pirâmide.
Há uns dias atrás, foi anunciada a morte de Jacob Rothschild, que era um dos mais importantes líderes dos controladores mundiais e chefe atual da família. Exercia muita influência em todas as decisões que dirigem nosso mundo, pelo poder econômico, financeiro, político, industrial e pelas sociedades secretas, onde de fato as coisas importantes são decididas. Na nobreza inglesa, as coisas andam meio obscuras. O rei Charles, que assumiu há pouco tempo atrás, está afastado supostamente por um câncer, estaria em tratamento. Sua esposa, a rainha Camila, pediu afastamento por um tempo, talvez para apoiar o marido. A princesa Kate Middleton está afastada também por conta de uma cirurgia, assim como seu marido, o príncipe William, também para dar suporte à sua esposa. Tudo isso seria apenas um mau momento, fruto da casualidade das coisas da vida? Ou algo mais? Ou então, por que isso é relevante? Afinal, a realeza inglesa não é apenas um enfeite e a manutenção das tradições, como se diz por aí? Ocorre que não é bem assim. Isso é relevante sim, e muito. A fachada da nobreza inglesa é essa que alimenta as fofocas na Inglaterra e pelo mundo afora e faz parte da distração. Mas, por trás da fachada existe o poder de fato. A realeza inglesa é um dos núcleos da realeza europeia, a Black Nobility, que de fato governa o mundo e que está por trás da Vanguard e da BlackRock. São uma parte do grupo dos dominadores globais. A Rainha Elizabeth foi o pulso firme por uns 70 anos, mas sua descendência parece que não é assim tão competente e talvez por isso agora esses movimentos. E a família Rothschild está acima deles na hierarquia do poder mundial. Assim como, da mesma forma, o presidente dos Estados Unidos nunca é o primeiro na hierarquia do poder do país. Ele recebe ordens daqueles que estão acima dele, mas nunca se revelam publicamente. O grupo que manda por lá é o mesmo que manda na Europa e no resto do mundo. Por isso mesmo, ambos estão caminhando juntos na mesma estrada para o caos. Não pretendo lançar teorias conspiratórias, mas o certo é que estamos no início de 2024 e essas coisas estão acontecendo. Um dos principais líderes dos dominadores globais, entre os que são publicamente conhecidos, morreu, saiu do jogo. E os 4 principais nomes da hierarquia real inglesa estão afastados de seus afazeres oficiais. Vamos aguardar o tempo, fazer o seu trabalho, para sabermos o que de fato está acontecendo, pois de resto são apenas especulações. Porém, já se dizia que esse ano seria bem agitado. Estamos apenas nos primeiros meses e já vemos tudo isso acontecendo. Nesse contexto, tudo se encaixa, são muitas mudanças no tabuleiro e continua firme o aprofundamento do caos político-social e das divisões entre as diferentes polarizações das massas distraídas. Por enquanto, portanto, continua tudo apontando para o colapso mundial inexorável conforme as previsões. Vamos aguardar os próximos movimentos. E não esqueça de tomar as medidas acautelatórias. Espere o melhor, mas esteja preparado para o pior. Então é isso por hoje, meus amigos. Esse foi o artigo, lido hoje. Espero que esse conteúdo tenha trazido algum conhecimento extra, alguma luz a mais, para entender esse nosso mundo tão louco. E lembre-se sempre, lá no blog tem muito mais. Tem mais de 100 artigos e todos eles com algum assunto e bastante informações. Lá não tem opinião, tem informações, que é esse o foco do trabalho. Tá? Então é isso, até a próxima. Fique em paz. Namastê.